Vai ser, meu irmão, tudo bem? Amém. Isso é bom, né? Amém. Deus é bom. Abra comigo aí a palavra de Deus. Livro de Atos, no capítulo 8, versículo 47. Versículo 4 ao versículo 7. Atos capítulo 8, versículo 4 ao versículo 7. Todos acharam, amém? Deixa que assim a palavra de Deus. Mas o que andava disperso, iam por toda parte anunciando. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, e pregava a Cristo. E as multidões unânimes prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíram de muitos que os tinham clamado em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Pode sentar aí. Eu vou compartilhar com vocês uma palavra sobre evangelização. Demonstrando para a gente que a evangelização é o principal objetivo da igreja. Esse nosso principal objetivo é ganhar almas para Cristo. O termo missão vem da palavra latina que significa enviar. Jesus ordenou seus discípulos. Jesus ele ordenou aos seus discípulos que anunciassem o Evangelho. De que maneira? Da maneira que eu não preciso de retorno, pediu que anunciasse a Cristo o Evangelho da mesma maneira que Jesus anunciou. Jesus vai enviar os seus discípulos da mesma maneira que ele foi enviado pelo Pai. A palavra apóstolo significa missionário. Então, nós podemos dizer que existiam na época da igreja primitiva duas classes de apóstolos. Os apóstolos do Cordeiro, que são aqueles que foram enviados pessoalmente por Cristo. São os apóstolos que viram a Cristo. O que o apóstolo Paulo reivindicava era que ele também era um apóstolo do Cordeiro. Que da mesma maneira que os outros discípulos foram enviados, ele também foi enviado por Cristo. Ele vai falar no livro de Gálatas que ele não recebeu o evangelho de homem algum, mas ele passou 3 anos no deserto recebendo do próprio Cristo. Ele fala no livro de Gálatas, no capítulo 1, que ele do próprio Cristo ele recebeu a palavra. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, quando ele fala acerca da ceia do Senhor, vocês vão ver o apóstolo Paulo dizer que o que ele recebeu de Cristo ele passou. Que na noite em que Cristo foi traído, ele não fala na noite da ceia, ele fala na noite em que Cristo foi traído, ele partiu o pão e dividiu o Senhor com seus discípulos. Então o apóstolo Paulo quando o apóstolo Paulo vai estar reivindicando esse direito do seu apostolado ali para a igreja de Coríntios e para outros ali, é ser um apóstolo do Cordeiro, de que ele também foi enviado pelo próprio Jesus. Não só dessa maneira, mas ele vai dizer que se eles são apóstolos, muito mais eu, né? Por causa do muito trabalho, das muitas coisas que ele passou
ele era mais do que ele dizia que ele era mais do que os outros apóstolos. Missionário significa apóstolo, enviado. Grava uma coisa comigo. Jesus, ele exerceu na terra 3 ministérios e 4 ofícios. Os 3 ministérios de Jesus: rei, sacerdote, profeta e apóstolo. Os 4 ofícios. E os 3 ministérios: rei, sacerdote e profeta. Por que 4 ofícios e 4 ministérios? Os ministérios de Cristo ele exerce até hoje. Você vai ver que ele, como sumo sacerdote, ele ainda entra no Santo dos Santos. Mas ele não é mais apóstolo. Para quem tem dúvida de que Jesus era apóstolo ou não, nós temos o registro disso no livro de Hebreus, no capítulo 3. A partir do versículo 1. Pois que, irmãos santos, participando da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo o quê? E o quê? Está vendo? Então Jesus ele foi apóstolo. Por que ele foi apóstolo? Porque ele foi enviado. Ele foi enviado do Pai. Ele mesmo disse que ele veio enviado do próprio Pai. O que acontece? Então Jesus, como é que ele vai nos enviar? Como ele foi enviado? Como missionário. Apóstolo hoje tinha que ser, ou deveria ser, ou acreditaríamos que deveria ser, aquela pessoa que leva o evangelho aonde ele nunca foi anunciado. Foi o que Jesus fez e foi o que os apóstolos fizeram. Aí existe 2 cadeiras de apóstolos: os apóstolos do Cordeiro, que conviveram com Cristo. Veja, porque o apóstolo Paulo reivindicava seu direito de ser apóstolo do Cordeiro. Quanto tempo os apóstolos viveram com Cristo? 3 anos. E quanto tempo o apóstolo Paulo disse que ficou no deserto com Cristo? 3 anos. Ele vai dizer que ele recebeu o evangelho de homem algum. Nós recebemos o evangelho de homens, certo? Ainda que tenha sido homens inspirados por Deus, o Senhor usou homens, mas os apóstolos não. Eles receberam o evangelho direto de Cristo, e o apóstolo Paulo também. Aí tem os outros apóstolos que aparecem na própria Bíblia, no livro de Atos. Esse apóstolo foi aquele que foi ungido pelos discípulos, que eles ainda usam ali o costume do Velho Testamento, de adivinhação e sorteio, oram sobre ele. E também o apóstolo Paulo, nas suas viagens, Barnabé, Silas e os outros são chamados de apóstolo também, né? Apolo também é chamado de apóstolo. E aí você não consegue, poxa, mas apóstolo não é só do Cordeiro? Existe. Porque o próprio Apolo também levou o evangelho aonde Cristo não tinha sido anunciado ainda. E foi o que Filipe vai fazer aqui. Mas o Filipe, ele é conhecido como evangelista. Ele é conhecido como evangelista Filipe. O que aconteceu aqui? Né? O que acontece aqui foi que nós vemos aqui também que provavelmente existia aqui uma divisão na igreja. Não racha, mas 2 grupos. Um grupo que se rompeu totalmente com o judaísmo, e um outro grupo que ainda continuava guardando alguns costumes do judaísmo. Esse grupo que se rompeu totalmente com o judaísmo era liderado por Estevão. Se rompeu totalmente com o judaísmo. E o outro grupo eles não eram divididos, mas entre eles existia um grupo que, quando vem a perseguição aos discípulos, vocês podem reparar, só esse grupo que apoiava Estevão foi perseguido e expulso de Jerusalém. O outro grupo não. O outro grupo fica lá em Jerusalém. Vocês vão estar lendo comigo aqui que
no versículo 1 do capítulo 8, que também Saulo consentiu na morte de Estevão, naquele dia. E uma grande perseguição houve contra a igreja, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto quem? Está escrito aí. Por quê? Vocês vão conseguir entender que é porque eu estou dando um contexto para que vocês possam entender o texto aqui. Não é que os apóstolos tinham traído o Cristo, não é isso. Vocês conseguem entender isso claramente em Gálatas capítulo 1. Vocês vão ver em Gálatas capítulo 1 que os apóstolos, eles ainda guardavam a dieta dos judeus, o coxo, né? E quando Pedro está lá com os gentios, você vê que ele se comporta como gentio. E depois tem um problema, porque ele vai e sabendo da notícia de que vinha judeus para verificar como eles andavam, um grupo antes da parte de Tiago avisou que isso aconteceria. E Pedro, para que não se aumentasse mais a perseguição lá sobre eles em Jerusalém, Pedro ele vai e se afasta, e com esse afastamento faz com que alguns se afastem também, até o próprio Barnabé cai nessa dissolução. Por isso Paulo, para preservar a saúde espiritual da igreja, ele vai e resiste Pedro na face. É por isso que tem aquela desavença entre Pedro e Tiago. É importante que vocês prestem bem atenção, porque senão vocês não vão entender. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui foi que Jesus, em Atos capítulo 1, ele dá uma ordem para os discípulos. E que ordem é essa que Jesus dá para os discípulos? Isso, e depois vocês me serão testemunho em quê? Em Samaria e em toda a face da terra. O que aconteceu? O que aconteceu foi que o evangelho começou a se propagar, Deus começou a abençoar, as coisas começaram a acontecer, e os discípulos esqueceram de quê? Esqueceram do mandato de Deus. Vocês vão ver que isso parece que é uma coisa inerente nossa, né? Porque depois que Deus faz aquela aliança com Noé, qual é a ordem que Deus dá para Noé? Para que ele se espalhasse na face da terra e povoasse a terra, certo? O que a descendência de Noé quis fazer? Se aglomerar num lugar só. Aí o que Deus faz? Embaralha as línguas para que isso lá aconteça. Na descida do Pentecostes, o que Deus faz é o inverso de Babel. Mas eu não vou entrar aí não, quando a gente for falar sobre o batismo do Espírito Santo, eu explico isso melhor para vocês. O que acontece aqui? O que acontece aqui parece que é o mesmo sintoma em nós. E é o que acontece conosco. Porque nós chegamos ao absurdo que se a nossa igreja ficar tão boa, a gente não quer que outras pessoas entrem, principalmente problemática. E esse não é o objetivo do Evangelho. Então aconteceu, Deus começou a abençoar e eles ficaram onde? O que o texto está dizendo aqui? Que eles continuavam onde? Em Jerusalém. Em máximo em Samaria, era ali que eles continuavam em Jerusalém. Mas Deus não mandou fazer isso. O que Deus mandou foi ir para pregar. O que aconteceu com isso é que após a perseguição, com a morte de Estevão, isso aconteceu. O clube do Bolinha acabou. Acaba o clube do Bolinha e da Luluzinha, e aí entra o reino de Deus. Porque o reino de Deus é assim, ele expande. Aí vocês vão ver o que aqui? A partir do versículo 4. Mas os que andavam dispersos, esse andava disperso não é o que anda disperso de quem não sabe para onde vai e não sabe o que está fazendo. É disperso porque foram espalhados. O que andava disperso começaram a fazer o quê? Pronto. Anunciar o quê? Em toda parte. E Deus confirmava essa palavra com sinais e prodígios. E aí começou a ver o quê entre eles? A partir do versículo 8. Havia o quê? Grande o quê? Alegria. Viu? O medo. Ah,
Então o que nós vamos aprender aqui? Eu vou trazer a palavra para vocês sobre evangelismo, porque eu sei que esse é o assunto mais chato para a igreja, ainda que nós não tenhamos coragem de admitir. Quando se fala em culto de missões, se o crente pudesse, ele nem vinha para a igreja. Porque os cultos de missões é chato mesmo. Eu não sei se vocês acham, mas eu acho. Porque o cara pega um missionário lá da África, porque é um homem de Deus, usado por Deus, e ele fica o tempo todo, nunca dão para a gente 1 hora, mas para ele dão 2. E ele vai contando toda aquela experiência dele lá na África, que nós deveríamos nos interessar por aqui, não nos interessamos, para ver se tem alguém aqui que vai ir para a África. Aí ele faz aquele apelo, constrange, aí vem um monte de gente na frente, e no final acabou. Até hoje nunca foi ninguém, vai no máximo, mas eu não vou entrar nisso. O que eu quis fazer com vocês? Eu quis pegar alguns textos que eu conhecia que fala sobre que nós devemos falar de Deus, do Evangelho, e aí, de acordo com o tempo que nós temos, a gente falar, entendeu? Sobre ele. Só isso assim. Para que não fique chato. E de outra vez nós vamos falar sobre. Então nós vamos falar hoje sobre. Eu vou falar sobre alguns textos que falam que é uma ordem que nós devemos pregar o Evangelho. E uma outra ocasião que eu venho aqui, eu vou falar o porquê que nós temos que ter esse sentimento de pregar o Evangelho. Nós, como eu já disse para vocês, o Senhor Deus, ele nos envia como quem? Como Cristo foi enviado. E, gente, isso é importantíssimo, porque é sobre isso que eu vou falar uma outra vez com mais detalhe. Jesus, ele vai nos enviar para pregar o Evangelho da mesma maneira que o Pai o enviou. Em João capítulo 20, versículo 21 está escrito, Jesus dizendo: assim como o Pai me enviou, eu também envio a... É assim, gente. Dá para a gente parar para dimensionar isso? Isso, ou seja, essa entrega de responsabilidade que o Pai deu na mão do Filho, ele agora, o Filho, dá na mão da igreja. No livro de João, no capítulo 17, versículo 18, Jesus diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos envio ao mundo. Isso é sério. Porque entendendo isso, você nunca, nem eu, nem ninguém, nós vamos hesitar de falar de Cristo. Porque da maneira que o Pai enviou a Cristo, Ele também nos enviou, para que a gente vá e dê fruto. Essa ordem, ela é o quê? Ela é ainda uma ordem válida para a igreja. Ela é uma ordem válida para a igreja. Por que eu falo isso? Porque em Mateus 28, do 18 ao 20, Jesus, chegando ao seu discípulo, falou: é-me dado todo o poder do céu e da terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É uma ordem ainda válida. Você veja: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É interessante que uma vez Jesus disse assim para os discípulos: olha, se vocês guardarem as minhas palavras, eles também guardarão as vossas. Eu acho que a maior estratégia de evangelismo é a gente guardar a palavra de Deus, crer nela, seguir ela, e você com facilidade, com autoridade, você vai falar de Cristo. Em Atos capítulo 5, versículo 42, e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Marcos capítulo 13, versículo 10, porque importa que o evangelho seja primeiramente pregado em todas as nações. Esse texto, por exemplo, de Mateus 24, 14, que fala
O Evangelho vai ser primeiro pregado em todo mundo, então virá o fim. Eu já vi crente dizer assim, olha, irmãos, quando a gente fala assim, irmãos, Jesus está voltando e vai arrebatar a igreja. Aí o cara fala assim, não, irmão, não vai vir agora não. Por quê? Porque o Evangelho tem que ser pregado em todo mundo primeiro para que ele venha, para arrebatar a igreja. Mas por quê, irmão? Que base você tira isso? Eu tiro base nisso em Mateus 24:14. Por quê? Porque lá está escrito que o Evangelho do Reino primeiro tem que ser pregado em todo mundo, depois aí assim vai vir o fim. Só que o arrebatamento da igreja não é o fim do mundo. Entendeu? Então esse texto não quer dizer isso. Jesus pode vir a qualquer momento. E quem estuda escatologia vai saber que na grande tribulação o Evangelho também vai ser pregado. O Evangelho vai ser pregado por um anjo, vai ser pregado por 2 testemunhas, vai ser pregado pelos 144 mil. E fora as outras pessoas que vão se converter na grande tribulação. Mas essa ordem é válida para nós hoje. Só que eu quero dizer a vocês que essa ordem aqui não impede o arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento da igreja é o fim do mundo, não? É? Não. Não. Depois da ocasião do arrebatamento da igreja, acontecerá as seguintes coisas. Vamos ver se eu lembro. A igreja será arrebatada e contará com Cristo nos ares, e ela será transformada antes de contar com Cristo nos ares, e ela comparecer perante o tribunal de Cristo. Depois do tribunal de Cristo, ela vai para a boca do Cordeiro. Isso vai durar 7 anos. No período desses 7 anos, vai haver a grande tribulação aqui na terra. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio da grande tribulação propriamente dita. Israel será perseguida, será levada lá para o vale de Meguido. Então Jesus vai vir em glória com seus anjos e a sua igreja. Antes de Jesus Cristo vir em glória, nesse período que começar a grande tribulação propriamente dita, Satanás será lançado da região celestial com seus anjos, porque ele vai ser derrotado por Miguel e seus anjos. Isso está em Apocalipse capítulo 19. Aí Satanás, sabendo que o tempo dele é curto, vai ter 3 anos e meio ainda, que vai ser a grande tribulação propriamente dita. Então vai se derramar o restante das pragas que o Senhor vai derramar sobre a terra. Enquanto isso, aqui na terra, na grande tribulação, vai ver as 2 testemunhas, as pessoas se convertendo, morte por causa do testemunho daqueles que vão estar confessando a Cristo. Jesus vem em glória, pisa no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras rachado em cima a baixo, vai se abrir o Vale de Josafá, onde eles vão fugir, o povo de Israel. Jesus Cristo vai virar para as nações que vão estar se arregimentando para poder destruir o povo de Israel, e vai destruir elas com o esplendor da sua vida e com o sopro da sua boca. O sangue vai bater nos arreios dos cavalos. O Senhor vai convocar todas as aves de rapina da terra para comer as carnes dos homens. Isso vai durar 30 dias, e vão estar fazendo isso, alimentando as carnes daqueles homens. E o Senhor vai sentar no seu trono de glória, porque primeiro é o tribunal de Cristo, depois o trono de glória, depois o grande trono branco. A Bíblia fala de 3 tronos e 3 tribunais. Ele se assenta no trono de glória, que também é o dia de Cristo, também conhecido também como o dia de Cristo. E ali ele vai separar as ovelhas do cabrito. Separando a ovelha dos cabritos, ele vai restaurar a terra. Esse período é a diferença que tem das 2 datas no livro de Daniel, 60 dias. Ele vai restaurar a terra e instaura o milênio. Reina por 1000 anos, Satanás é preso nesse período. Depois de 1000 anos, Satanás é solto por um pouco de tempo, que a gente não sabe qual é o período, e Satanás vai seduzir a nação para poder matar o Cordeiro. Ele vai descer fogo do céu e consome todas aquelas nações. Ordena a ressurreição dos ímpios, senta no trono branco e é o juízo final. Destrói os céus e a terra, constrói novos céus e nova terra, desce a nova Jerusalém e vai começar o dia da eternidade, que está no último versículo da 2ª carta de Pedro. Aí é o fim. Mas também é o começo da eternidade. Não vou entrar em assuntos escatológicos. É só para explicar esse texto, que esse texto não nos impede não impede de Cristo voltar. Mas é uma ordem ainda válida. Qual é a principal tarefa da igreja na terra? É ganhar almas para o reino e fortalecer os salvos. O resto é segundo plano. O que nós temos que tomar cuidado é se aquilo que nós estamos fazendo, estamos realmente ganhando as almas,
e estamos fortalecendo aqueles que estão. Ou se nós não estamos criando coisas para agradar a nós mesmos. É o que nós chamamos dos modismos das modas do mundo, que acabam entrando da igreja e contaminando a casa do Senhor. Uma outra coisa interessante que nós devemos observar é que nós não devemos confundir crescimento com inchaço. Uma igreja, ela cresce quando ela ganha almas desse mundo mal, e quando também, claro, se tiver algum crente fraco ou caído, alguém desviado, e ela aceita. Mas uma igreja nunca cresce quando vem gente de outra igreja e chega na igreja: eu quero estar aqui porque eu senti no coração. Ela vai ser recebida, mas ela só vai inchar. Por que você fala isso, Luiz? Porque imagine comigo, vamos dar exemplo que no Brasil hoje tem 35 milhões de evangélicos, certo? Aí eu abro uma igreja aqui do lado. Aí a igreja ali da frente, essa daqui, a outra ali, outra ali, os irmãos daqui começam a ir para a minha igreja. A minha igreja encheu, mas continua os mesmos 35 milhões de crentes, entendeu? A igreja do Senhor, o reino de Deus, ele cresce quando a gente invade o inferno e resgata a alma de lá. Quando o Senhor Jesus, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, é porque o príncipe desse século já tinha feito reino e ia colocado no mundo. Porque quem sabe, quem assistiu o filme de Troia, por exemplo, sabe que os reinos daquela época, a maior força bélica dos reinos, de defesa dos reinos daquela época, eram os seus muros. E o Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, porque ele entraria, meteria o pé na porta, amarraria o valente, porque ele é o mais valente, e resgataria as almas que estão lá dentro. Quando a palavra de Deus diz que o Jesus Cristo, ele despojou os principados e potestades na cruz, quer dizer que ele tirou de Satanás o que ele tinha de mais valor, que eram as almas. Então ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja a diferença: de Satanás é império e de Cristo é reino. Por quê? Porque império age com imperialismo, com violência. O reino de Deus não. O reino não. O reino é aceitável. O reino é Cristo. Você vê quando o povo de Israel foi ter um rei, eles pediram um rei. Agora, de Satanás fala que ele é um imperador. Se você for ver, existe uma grande diferença entre rei e imperador. Você nunca vai ouvir falar acerca de Cristo que ele é imperador, não. Jesus Cristo é rei, ele reina. Agora, Satanás, ele tinha um império, porque ele tomou. Ele mesmo disse para Cristo lá na tentação do deserto: tudo isso eu te darei se postado me adorar, porque a mim não foi entregue, mas ele foi entregue a ele porque ele usou de engano, para tirar do homem aquela autoridade que o homem tinha. Então nós fomos transportados do império, o texto ele fala claramente, que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Olha a diferença: império de trevas e reino de amor. É isso que nós temos que fazer. Porque agora, eu já estou até entrando na outra que eu ia trazer de outra ocasião. O Senhor nos colocou para isso, como agentes de Deus, arrancando pessoas do império das trevas e transportando para o reino de Deus. Nos deu autoridade para isso. Por isso que ele disse para os discípulos. E por isso que os discípulos, quando vieram na missão dos 12 de setembro, eles ficaram todos felizes, dizendo: Senhor, até os demônios nos sujeitam. Porque foi isso que eles fizeram mesmo. Com autoridade eles expulsaram demônios, eles fizeram tudo o que foi necessário para o quê? O objetivo era ganhar alma. E depois que a gente ganha as almas, é necessário que essas pessoas entrem aqui e fiquem, porque isso aqui não é rodoviário. Então, com o perdão da palavra, se virem em Cristo, mas dá o jeito de manter aqui dentro as pessoas que aceitaram Jesus. É obrigação sua e minha. Não interessa, faça o que for. Carregar a carga um dos outros, faça isso. Aprenda a palavra para ensinar para o outro. Porque que adianta chegar com um número no final do ano? Se
200 pessoas aceitaram Jesus aqui na igreja. E quantas ficaram? 18. Não adianta, gente. Filho morto é filho inexistente. Tem gente que se orgulha de dizer assim: olha, eu tenho 50 filhos na fé. E quantos estão vivos ainda, meu filho? Ele nem sabe. Não é teu filho. Porque filho é aquele que não só que gera, mas também que se cria. Por isso que o apóstolo Paulo fala na igreja de Corinto: vocês são verdadeiramente meus filhos na fé. Que eu dei a vocês o leite, dei tudo. E não dei comida sólida porque vocês ainda são meninos. Ainda bem que você está necessário que você está se alimentando de leite. Entendeu o negócio? Então é necessário que a gente ganhe as almas para Cristo, mas também que cuide dela. Não paparique, cuide. Entendeu? Cuide dela para que ela possa ser uma potência como você para ganhar outras almas. Aí ninguém segura o reino de Deus. Aleluia. Ninguém segura. Porque uma coisa é certa, eu falo uma coisa de certeza com vocês. Se nós que estamos aqui nessa noite, se só isso só, se cada um de nós ganhar só uma alma só esse ano, uma alma, no final do ano tem o dobro de pessoas que tem aqui. Você não está parado para pensar nisso? Então, se não tem o dobro de pessoas aqui no final do ano, na minha e na sua igreja, é porque nós estamos negligenciando. A responsabilidade é nossa mesmo. Então, é nesse sentido que eu quero falar para vocês. Por quê? Porque Jesus ele foi um exemplo disso. Jesus ele iniciou o seu ministério com milagres. Ele iniciou o seu ministério como? Evangelizando. Jesus iniciou seu ministério evangelizando. Até o principal dos seus sinais nas pontes de Caná, da Galileia, seu ministério, ele já havia anunciado, já tinha discípulos com ele. Você vê que o primeiro milagre que Jesus fez foi qual? Foi o de Caná, na Galileia. Aí está escrito lá: e aí os seus discípulos creram nele, porque já tinha anunciado. Então é necessário que haja sinais e prodígios na igreja? Mas para que objetivo? É uma pergunta que nós temos que fazer. Depois que João foi entregue na prisão, Marcos capítulo 1, versículo 14, versículo 15, Jesus foi para Galileia pregando o evangelho do reino e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Olha só que coisa interessante. Quando Jesus começa anunciando o evangelho, ele começa anunciando quase semelhante a João Batista. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Quando Jesus enviou os discípulos, tem uma diferença ali. Jesus fala assim: vai e diga assim, o tempo está cumprido, o reino de Deus já chegou. É diferente agora. Repara isso para ver lá. Essa frase é igualzinha, mas muda só um detalhezinho que dá todo sentido para a coisa. O reino de Deus já chegou. O reino de Deus já está entre nós. Já está em nós e entre nós. Já chegou. Então agora é só a gente anunciar. No livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 23, está dizendo que Jesus percorria toda a Galileia ensinando na sinagoga e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus não era exibicionista. Ele anunciava o evangelho, pregava. Agora, os sinais era uma manifestação de que o reino de Deus chegou. Era diferente dos reinos dos homens. Por isso os sinais, para mostrar que o reino de Deus está na terra. Após a sua morte e ressurreição, o que Jesus fez? Jesus ele vai e envia também os seus discípulos a pregar. Pregar o quê? Pregar o evangelho. Que evangelho? O evangelho que ele pregou. Que responsabilidade é essa? Não só pregar o evangelho que ele pregou, mas pregar um evangelho que os anjos foram impedidos de pregar. Porque sabia que os anjos têm vontade de pregar o evangelho? Quem é que sabia disso? Que os anjos têm vontade de pregar o evangelho? Mas eles foram impedidos. No livro de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: os quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora foi anunciado por aqueles que pelo Espírito Santo
enviado do céu, vos pregava o evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Ou seja, os anjos desejavam fazer, mas não lhe foi permitido. É claro que eu não posso negar que o evangelho foi primeiro pregado pelos anjos, né? Mas até o momento em que Cristo surge, e envia os discípulos, você não vai ver tanta manifestação de anjo assim, anunciando qualquer coisa. Mas no princípio, quem foi que anunciou? Foram os anjos. Foram os anjos que anunciaram para Maria, foi um anjo que anunciou para Maria que ela daria a luz ao Messias. É uma boa nova, é uma boa notícia. O evangelho significa isso, boas novas, boa notícia. Foi o anjo que anunciou em sonho a José que ele não deveria deixar sua mulher, porque ela daria a luz ao Messias. Foram os anjos que anunciaram aos pastores de Belém que o Messias já havia nascido. Então, esse anúncio que começou a ser feito pelos anjos, ele agora é uma coisa exclusiva nossa. Claro que é Deus que age através de nós, mas é uma coisa exclusiva nossa. O que nós devemos fazer? Nós devemos fazer negligenciar. Porque imagine só, uma coisa que o Senhor fez, os anjos desejam, e você pode fazer. Eu posso fazer. E aí, Luiz, como eu prego? Dentro dos textos que nós vamos ler aqui, nós vamos ter uma ideia de como é fácil pregar o evangelho. Como é fácil. Ensinar é uma coisa, mas pregar o evangelho é fácil. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, eu quero falar antes sobre isso. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso é uma ordem, não é uma sugestão. Está no imperativo. Ide é uma ordem. É uma ordem de um pai para o seu filho. É uma ordem de um senhor para os seus súditos. É uma ordem do mestre para os seus discípulos. É uma ordem, não é uma sugestão. Não é um conselho. Não é uma indicação. Ele está dando uma ordem. Toda vez que eu me nego a fazer isso, eu estou desobedecendo a ordem do Senhor. E a gente pensa em desobediência cometer pecado só, né? Que já é muita coisa, mas não é. Quando eu tenho a oportunidade de falar de Cristo, eu estou desobedecendo a Deus. Essa ordem não é uma ordem dada pelo missionário. Vai até a África e pregue. Vai até a Europa e pregue, porque a Europa está mergulhada no ocultismo. Não é isso, na incredulidade. Não, é uma ordem dada para os seus filhos. Esse termo ide significa indo, andando. Por onde você for, tendo oportunidade, prega o evangelho. Indo para a padaria, indo para a escola, indo para o trabalho, vai andando, vai pregando o evangelho. E aí você vai falar assim: poxa, ô Luiz, mas eu não vou ser uma pessoa chata? Entre ser chato e agradar a Deus, e não ser chato e desagradar a Deus e agradar os homens, eu prefiro ser chato. Contudo, não vai ser não. Sabe por quê, irmão? Vou dizer uma coisa para vocês. O apóstolo Paulo ele fala assim em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 2. Conjuro por diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos na sua vida e no seu reino, que pregue a palavra de Deus, inste a tempo e fora de. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que tem momento certo para pregar a palavra de Deus. Tem sim, claro. Você vai estar no seu trabalho, vai ficar lá pregando a palavra de Deus, você vai ser mandado embora. Mesmo no seu trabalho, que já começa a evangelização pela sua vida, você pode pregar a palavra de Deus. Porque você tem que ter estratégias simples para poder fazer isso. É você prestar atenção nas oportunidades que são dadas. Gente, aonde você estiver, sempre vai aparecer alguém pior do que você reclamando da vida dele. Você tem a palavra de vida e se junta com ele para falar mal do que ele está dizendo. Ele vem para falar, a mulher vem se junta contigo para falar mal do marido, você fala: esse homem não presta mesmo, tudo assim mesmo, está tudo perdido. Meu Deus do céu, o que é isso?
Porque nós temos que aproveitar o que é as oportunidades. Eles é que vêm até vocês. Jesus disse: eu atraio eles a mim. É eles que têm sede da palavra de Deus e da justiça. Você só tem que você só precisa estar com a tua boca temperada com a palavra da verdade. Aleluia. Mas a boca sai o que o coração está cheio. Então, como você não está cheio de Jesus Cristo, você não consegue falar de Cristo. Mas quando você está cheio de Cristo, você fala de Cristo naturalmente, sem ser chato, principalmente para familiares. Familiares você não pode ficar sentado e dar sermão, diferente de pai e mãe que tem que educar. Agora você chega para o teu irmão, vem cá, tem que ir para Jesus, essa ideia, o cara, pô, não aguento mais meu irmão depois que foi para a igreja, tá chato pra caramba. Mas se você tiver inteligência e estratégia, ele chega para você e fala isso, aí você fala: poxa, vê que a palavra de Deus fala sobre isso. Tá bom, pronto. O quê? Ele me perguntou, você responde isso. É simples, meu filho, não tem muita coisa. Um dia eu estava ouvindo um pastor dizer o seguinte, que ele sentou com a filha dele para ver esses seriados que passam aí de... Eu acredito, eu proibi até minha filha, meus filhos assistindo, não vou mais proibir mais depois que eu vi isso. Eu vi há pouco tempo. Aí ele falou que viu lá aquele pessoal que corre, já viu um que corre, outro se autotransporta, teletransporta, outro que pega a força, não sei o quê. Aí ele sentou com a filha dele, né? Aí ele falou: você reparou, filho? Como é que o homem está sempre buscando se superar? Ter potencial maior do que o dele? É mesmo, todos os seriados de super-heróis demonstram isso. Mas em Deus a gente pode fazer isso. Você Tu não lembra que Filipe foi correndo e chegou lá? Foi teletransportado? Depois foi correndo, depois foi teletransportado? Você não lembra de não sei o que aconteceu isso? Aí foi dizendo: cara, não tem isso, já tem na Bíblia. É muito tempo. Eles pensam que são criativos, criativo é Deus. A oportunidade que ele teve, ele aproveitou a ocasião e falou do Evangelho. Falou da palavra de Deus. Um outro texto que eu quero falar com você, para não ficar no texto só, está em Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38. Então disse Jesus aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, o Pai da seara que manda ser feito para a sua... Só texto que vocês conhecem. Então olha só, aqui está falando de você ser participante na ação de ganhar almas através da sua oração. Rogai pelo Pai da seara que mande ser feito para a sua... A seara é de quem? É de Deus, a seara é dele. Agora o interessante é que não adianta a gente só orar, porque Jesus está dizendo para os discípulos que estão com ele na seara: olha, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Quem são os ceifeiros? Eles que estavam trabalhando. Vamos rogar o Pai da seara que mande mais ceifeiros para estar com a gente, trabalhando na seara. Não é para que as pessoas façam no nosso lugar, não. Entendeu? É esse o significado do texto. Porque Jesus estava lá, no meio do trabalho, quando falou isso. Rogar o Pai da seara que manda ceifeiro para a sua seara. Quando ele fala que os ceifeiros são poucos, está falando dele de quem? Dele dos discípulos. Entendeu? Então vamos rogar o Pai da seara que manda mais ceifeiro para a sua seara. Esse pedido deve ser feito para nos ajudar a realizar a obra e não para que façam a obra em nosso lugar. Nós temos muito isso, né, irmão? Nós somos dizimistas e ofertantes, o que devemos ser, de muito bom grado, de mão aberta mesmo. Eu sou a favor disso. Não falo toda hora porque o Evangelho a palavra de Deus tem muita coisa para se falar. E eu não sou um poeta de uma nota só. O que acontece? Só que muitas vezes nós dizemos assim: ah não, eu já dizia minha oferta, a igreja que tem que fazer. É isso. E pensamos assim mesmo. Pensamos. Nós receber, ofertar, a igreja tem que fazer. A igreja tem que ajudar, a igreja tem que fazer não sei o quê. E a igreja é quem? A igreja é o quê? Me, tu e mim, nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós é que somos. Então se a igreja tem que fazer, nós temos que fazer. Quando a gente fala assim para a igreja assim: poxa, a igreja está ruim, poxa, não está andando.
É porque eu estou parado também, né? Não parou para pensar, gente, somos nós que estamos fazendo o negócio. Então somos nós que temos que agir. Entenderam isso? Não? Estão entendendo? Então acontece, quando a gente vê uma igreja parada, somos nós que estamos parados. Vocês querem ver uma coisa? Vou sair só um pouquinho, mas não vou sair muito não, porque tem muita coisa para falar. A gente fala, tem um ditado no mundo que diz assim, ó: a igreja, olhando assim, ela é até santa, mas os bastidores dela é podre. Somos nós fazendo parte desse bastidor. Vamos pensar nisso. Então, irmãos, a igreja somos nós. Aquilo que a igreja não está fazendo, somos nós que estamos deixando de fazer. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 34. Olha só que texto interessante. Vigiai juntamente e não pequeis, porque muitos não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha vossa. Preste atenção. Primeiro, em que contexto esse texto está inserido? Esse texto está inserido num contexto que o apóstolo Paulo está falando sobre a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo vai tratar o capítulo 15 inteiro sobre a ressurreição dos mortos. Se você tem dúvida sobre a ressurreição dos mortos, se vai acontecer ou não, se ela realmente vai acontecer, leia 1 Coríntios capítulo 15. E ela acontece. Dentro desse contexto, o apóstolo Paulo vai estar dizendo que muitos não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a nossa vergonha. A primeira coisa que eu aprendo com isso, está falando do conhecimento não de existência, mas de um Deus salvador e não só criador, mas um Deus que é capaz de resgatar a alma humana e ressuscitar ela no último dia. Porque você vai ver que nesse próprio texto, o apóstolo Paulo vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Porque eles estavam conversando entre eles que a ressurreição dos mortos não era possível. E aí o apóstolo Paulo está dizendo sobre isso. O que nós aprendemos verdadeiramente com isso? Que não existe, olha só, eu falo isso que responsabilizo, porque eu estou falando. Não existe uma palavra específica para evangelização. Não existe. Estou igual o Padre Quevedo. Isso não existe. Não existe. Igual o Padre Quevedo. Lembra o Padre Quevedo? Que ficava na televisão ali. Não existe, irmãos. Qual é a palavra certa para evangelizar a pessoa? É a palavra que vai de encontro àquilo que a pessoa está necessitando. Simples. Você não vai na casa de uma pessoa enferma e vai falar sobre prosperidade. Você fala sobre cura e salvação. Salvação tem que estar em tudo. Agora, na casa de uma pessoa que está com problema seríssimo de família, você vai falar sobre cura? Cura do corpo? Não existe uma palavra específica para evangelizar. O que existe é a fome, a sede e a pessoa que tem um alimento para dar. Aí eles vão dizer, como disse os discípulos, como dizia aqueles homens lá, quando o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro acaba de pregar em Atos capítulo 2. E eles, com fugir do seu coração, disseram: varões e irmãos, o que vamos fazer para receber isso? Mas Jesus, o que é que eles falam? Só aceitar Jesus, meu filho. É fácil, não tem mistério nenhum não. Aceitou Jesus, o negócio acontece. Então o apóstolo Paulo vai estar dizendo que muitos não têm o conhecimento de Deus, dizendo isso para a nossa vergonha, num texto que está falando sobre a ressurreição dos mortos. Se alguém chegar para ele e falar assim, ó: poxa, irmão, sei o que, papai, eu gosto da igreja, sabe? Tenho sinto vontade de ir, mas eu não vou só por causa de uma coisa. Por quê? Esse negócio de ressurreição dos mortos não entra na minha cabeça, não entra. O dia que eu entrar, eu aceito Cristo. Aí, fala sobre a ressurreição dos mortos, ele aceita Cristo. Porque não existe uma palavra específica para evangelizar. Entendeu? Não existe. Aonde Jesus foi, ele estava evangelizando. Ele falou sobre tudo acerca do reino de Deus. Faz tudo sobre acerca do reino de Deus. É por isso que no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo fala: procure apresentar-se a Deus como ovelha aprovada, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade,
mas evite os falatórios profanos, porque produzem maior impiedade. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. As quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Pronto, simples. Aí eu fico assim, irmãos, eu não evangelizo porque eu não sei. Como não sabe? Você sabe. Claro que você sabe. Você sabe. É só você confessar Cristo. É só você não se envergonhar de Cristo. E não envergonhar Cristo, você vai estar evangelizando. No livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 32 e 33, a palavra de Deus diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Jesus, Ele não quer agente secreto na igreja. Não estou dizendo que nós vamos ficar igual os doidos no meio da rua, gritando para todo mundo que passa. Não, não é isso. Mas Ele também não quer agente secreto. Porque o agente secreto nega a Cristo. E o que nega a Cristo também será negado. Em Lucas capítulo 12, versículo 9, em outra ocasião, Jesus fala a mesma coisa. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Em Marcos capítulo 8, versículo 38, ele fala a mesma coisa. Portanto, qualquer que entra geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, e quando vier na glória do seu Pai e com os seus anjos. Então o que nós temos que fazer é isso, é confessar a Cristo. Sempre vai haver oportunidade da gente confessar a Cristo. Atos capítulo 17, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Paulo foi expulso da cidade de Beré e foi para Atenas. Quando ele chegou em Atenas, o apóstolo Paulo disse o seguinte, isso é Atos 17. Ele disse o seguinte: vou esperar vir os meus cooperadores para que eu possa evangelizar. Só vou fazer isso quando os meus cooperadores chegarem. Mas quando Paulo chegou em Atenas, ele viu a cidade tão mergulhada na idolatria que ele não conseguiu ficar calado. Ele falou de Cristo. Eu acho que é esse o sentimento que nós devemos ter em nossos corações. De não conseguir ver uma pessoa ir para o inferno e deixar. Não conseguir ver um parente ir para o inferno e deixar. Nós pais, quando nos aborrecemos com os filhos, muitas vezes nós dizemos assim: eu vou largar esse filho para lá. A gente não consegue fazer isso. Só que não é pai e que não é mãe. Agora, nós devemos ter esse mesmo sentimento pelas outras pessoas também. Nós não podemos ver os nossos vizinhos. Irmãos, presta atenção numa coisa, olha aqui para mim. Quem não for para o céu vai para o inferno. Quem não é de Deus é do diabo. Não tem meio termo aí. Então, aquela pessoa que você conhece, que você gosta, mas que você convive com ela e não fala de Cristo para ela, Jesus vai vir, você vai com Cristo e essa pessoa vai ficar. E a responsabilidade é nossa. O Senhor, Ele disse para o profeta Ezequiel que colocaria no caminho dele dois tipos de pessoas: as fracas e as que não tinham Deus. E que cobraria dele o sangue da vida dessas pessoas. É esse sentimento que nós devemos ter no nosso coração. Era o sentimento que que Ló, ele tinha. Por incrível que pareça, né? Porque a gente coloca Ló como crente carnal. Não tem nenhuma referência bíblica que Ló era um crente carnal. Simplesmente não tem. Eu não sei quem foi, eu não estou para discutir teologicamente isso, que colocou Ló tipificando o crente carnal.
Não sei em base em que texto ele fez isso. Porque graças a Deus que foi Ló para Sodoma. Porque se vai Abraão, ele tinha dado a mulher dele, como ele fez nas outras duas cidades. E os homens de Sodoma teriam pego, porque ele não tinha medo de nada. Eles queriam transar até com os anjos. Porque eles reconheceram que era varão de não daquele lugar. E a palavra de Deus vai dizer, no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 7, versículo 8, e livrou o justo Ló. Se a palavra de Deus está dizendo que o cara é justo, irmão, é porque é justo. Não é mais ou menos, não, é justo. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, de novo, está chamando Ló de justo, habitando entre eles, afligia todos os dias, não era um dia só, ninguém se pode, não. Todos os dias a sua alma justa, de novo está chamando ele de justo, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. No livro de Gênesis, no capítulo 19, versículo 9, quando Ló vai lá oferecer as filhas dele no lugar dos anjos, para que os homens não fizessem aquilo e cometessem uma abominação tal sem retrocesso, era esse o sentido que Ló faz aquilo. Sabe o que aqueles homens dizem? Você veio para cá e se colocou como um juiz entre nós. Os caras mesmo disseram. Colocar como juiz é porque ele viu o que aqueles homens faziam e condenava falando. Tanto é, irmãos, vamos ser sinceros, né? Ló foi para lá riquíssimo e ficou pobre. Por quê? Porque ele não conseguiu fazer negócio naquela cidade. O que ele tinha, ele gastou para sobreviver. Estou inventando alguma coisa ou o texto não está dizendo isso? Mas nós criamos assim às vezes certas coisas. Ló tipifica o crente carnal. Aonde isso? O cara vai para uma cidade milionária, não se mistura com aquele povo, vive isolado e perde tudo. Por que ele perde tudo? Porque tomar? Não, porque ele... Luiz, deve ser por causa de Edom e Moab. Por causa das filhas. Quando... mas aí já é uma outra coisa, né? E aquele povo foi abençoado por Deus, né? Aqueles dois povos que saíram dali foram abençoados por Deus. No entanto, a Bíblia fala claramente, demonstra claramente que foi as filhas que fizeram aquilo com ele. Se não, irmãos, se Ló for culpado do pecado das filhas de ter embriagado ele, Noé também é culpado do pecado de Cã, que depois que o próprio Noé se embriagou, Cã foi lá e olhou a nudez do pai com o olho lascivo. Que a gente não consegue entender, né? Porque olhar a nudez do pai virou pecado ali, né? Porque o olhar foi lascivo. Entendeu o negócio? Só pode ser isso. Porque numa ocasião, você vai ver, um pai e um filho vai tomar um banho no riacho. Onde isso é pecado, olhar a nudez do pai? Mas o Cã foi lá para olhar a nudez do pai dele. Esse olhar foi lascivo. Então, Noé também é pecador disso. Né? Então não é essa não. Só que Ló, ele compungia a sua alma justa. Você vai ver que o apóstolo Paulo também vai falar que ele considerava um pecado não pregar o evangelho. Vamos ver um outro texto aqui que fala sobre algumas ordens dadas por Deus para a gente falar do evangelho. Atos capítulo 4, versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e outro. Não podemos deixar de falar. Aí você fala assim: eu não sei evangelizar. O seu testemunho de vida é a maior coisa que você tem para evangelizar. Se a palavra de Deus diz que nós somos consolados por Deus nas nossas tribulações, para que nós possamos consolar as outras pessoas da mesma maneira que nós fomos consolados por Deus, é interessante isso mesmo. Que aquele que foi liberto das drogas, qual é a maioria das pessoas que ele encontra? O que foi liberto do álcool? É interessante assim comparar, ou parar para prestar atenção. E você tem a oportunidade de falar de Cristo.
Porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E nós sabemos o que Deus fez conosco. No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, 17, o apóstolo Paulo fala que ele não foi enviado para batizar, mas para evangelizar. Está bem que ele não deixa de falar. Livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo fala assim, porque se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. É uma obrigação mesmo. É uma obrigação. E uma boa obrigação. Não é pesada não, é uma boa obrigação. Porque a gente tira da mente, não estou dizendo que isso é errado, mas é uma das maneiras de se evangelizar. A gente tira da mente que, eu tenho que evangelizar, tenho que ir sábado à tarde lá para a igreja. Ai meu Deus, eu tenho que ir. Aí o pastor chega, com discernimento, vendo a animosidade dos irmãos. Irmãos, quem quer ficar aqui uma parte orando e o outro indo? A maior parte quer ficar orando, a menor quer ir. Jesus, porque não é isso, irmãos. Você tem que vir para cá, sabe para quê? Você tem o prazer de evangelizar com os irmãos. Entendeu o negócio? Tem o prazer de evangelizar junto com os irmãos. Por quê? Você vai ter o prazer de evangelizar junto com os irmãos, não é porque você tem o prazer de evangelizar junto com os irmãos, porque você já evangeliza a semana toda. Se você não falou de Jesus a semana toda para ninguém, é porque não teve oportunidade. Porque se tiver uma oportunidade, você vai falar de Cristo. Amém. Porque você respira Jesus, você pensa em Jesus, você vive Jesus. Amém. E o que é melhor? Você tem em você o mesmo sentimento que tem em Cristo Jesus. É o que a palavra de Deus diz. Eu espero, irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que tinha em Cristo Jesus. Não era soberbo. Por que ele não era soberbo? Por que ele se despojou? Por que ele despiu da sua glória? Por que ele se despiu da sua glória? Para o quê? Por que ele se sujeitou? Por que ele se fez na forma de homem? Por que ele se sujeitou até a morte de cruz? E por que o nome dele foi exaltado soberanamente? E por que a ele foi dado o nome que é sobre todos os nomes? E por que diante dele todos os joelhos se dobrarão? É uma coisa que a gente deve pensar, né? E o sentimento de Cristo era o mesmo do Pai. E qual é o sentimento do Pai? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida a ele. Esse é o sentimento do Pai. E o sentimento do Filho é o mesmo. É só você ler o livro de João todinho. Você vai ver que o sentimento do Filho é o mesmo. Principalmente João capítulo 10, versículo 38 diante, porque ele vai dizer: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar tomá-la. Ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou. Tenho poder para dar e para tornar tomá-la. Você já vê que em João capítulo 10 ele vai dizer: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele não veio obrigado para nos salvar, não. Ele veio porque ele quis. Aí o apóstolo Paulo em 1 Coríntios vai falar para a gente, no livro de Filipenses, vai falar para a gente que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 1, versículo 14, versículo 15, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Eu sou devedor tanto de grego como de bárbaros, tanto de sábio como ignorante. Assim, quando está em mim, estou pronto não só para anunciar o Evangelho, para anunciar também o Evangelho aos que estão em Roma. Sabe o que Paulo está dizendo assim? Eu tenho o Evangelho, eu fui transformado, Deus me usou, Deus me usa, Deus me edificou, eu estou cheio de Cristo. Por isso, quando eu vejo alguém sem o Evangelho, sem ser transformada, sem ser Cristo, eu me sinto obrigado a falar dele. Eu não consigo me sentir obrigado, porque o que eu recebi de graça a gente deve dar. Vocês sabem tudo. É muito bom estar aqui com vocês. A gente só tem que fazer, que sabe. Entendeu? E ajudar uns aos outros a fazer.
Um outro texto que tem interessante é de Atos capítulo 1, versículo 8. A parte B do versículo. E semeis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Serei testemunha. Jesus aqui, ele está colocando em poucas palavras os limites aonde o evangelho dele alcançaria e aonde nós seríamos usados para alcançar esse evangelho. Então, quem está anotando, nós vamos fazer aqui um paralelo. Vamos usar os termos que Jesus usou, como Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, para que nós possamos entender até onde esse evangelho vai chegar. Quando Jesus fala assim, ó, semeis testemunha em Jerusalém, está falando da evangelização local. Eles estavam em Jerusalém. Jesus diz, semeis testemunha em Jerusalém. Está falando da evangelização local. Eles estavam em Jerusalém. O que isso é para nós? Para nós é que nós devemos ganhar as pessoas da nossa própria casa, o local onde nós vivemos. Para a igreja, nós devemos ganhar as pessoas aonde está situada, daqui desse bairro. Está falando do local. Jesus, quando diz semeis testemunha em Jerusalém, está falando da evangelização local. Quando Jesus fala assim, ó, semeis testemunha na Judéia, está falando da evangelização nacional. Jerusalém é a cidade, a Judéia é a nação dos judeus. Está falando da evangelização nacional. Como é que o povo de Israel é conhecido como povo judeu? Então ele está falando da evangelização nacional. O que isso quer dizer para a gente? Que nós devemos ganhar os nossos parentes. E o que isso quer dizer para a igreja? Que nós devemos divulgar o evangelho em todo o território nacional. Aí ele fala também que nós seremos que os discípulos seriam testemunha também deles em Samaria. Isso fala da evangelização transcultural. Por que Samaria? Porque os judeus não gostavam dos samaritanos. Não gostavam dos samaritanos. O que isso quer dizer para a gente? Para o crente? Que nós devemos ganhar os nossos amigos, colegas de trabalho, de escola e etc. Pessoas que não têm a mesma cultura que a nossa. Ou seja, no sentido falando que pessoas que não professam aquilo que nós estamos professando, que não acreditam naquilo que nós estamos acreditando. Claro que se você está ganhando aquela pessoa para Cristo, ela acredita que você está acreditando no que você acredita. Mas são pessoas que estão além dos seus parentes. É interessante frisar isso, porque tem gente que é assim. Estou dizendo que tem aqui. Tem gente que é muito bom para evangelizar as pessoas de fora, mas não evangeliza ninguém em casa. Tem gente que fala muito de Jesus para pessoas de casa, mas não fala para ninguém de fora. Lembra que nós vemos no começo acerca dos discípulos? Ficaram no clube de bolinha? Então o que acontece? Está falando para o crente que ele deve ganhar os seus colegas de trabalho, de escola, seus amigos. E para a igreja? Ganhar todo o território nacional em qualquer parte. Independente se ele é índio, se ele é hippie, se ele é cigano, se ele é surfista. Por isso que eu louvo muito, eles nem me conhecem, mas eu louvo muito o pessoal da igreja Bola de Neve. Porque ninguém ganhava surfista para Jesus. E eles agora estão ganhando quase todos. Aí o crente fica no seu dogmatismo de que, não, mas os caras usam bermuda, usam tatuagem. Eu não estou dizendo que eles devem usar. Mas você quer ganhar surfista como? Vai para a praia de terno e gravata? Ô gente, vamos raciocinar, né? Vocês sabem por que lá na igreja deles o púlpito é uma prancha? Tem gente que acha que é cultuar ao surf. Nada disso. É porque foi um pregador lá para pregar a palavra de Deus, eu não me lembro qual. E eles sentavam, tipo um cenáculo assim, em volta e rapaz pregava. E esse pregador foi lá e falou: vocês aqui não tem púlpito? Ele falou assim: não tem. Ele, mas eu
quer pregar, tem um esposo. Ele falou, mas o que essa prancha está fazendo aí? Pô, mas é a prancha, fazer de púlpito, é claro. Botou 2 cadeiras, botou a prancha em cima, foi o púlpito, o cara pregou ali. Daquele dia em diante, o púlpito dele tem forma de prancha. Aí fica um dogmatismo que estão idolatrando. Eu nem sei qual é a doutrina deles, que eles pregam, vocês estão pregando o evangelho correto. Eu não estou entrando nisso. Eu estou entrando no seguinte: quem aqui conhece alguém que ganhou um surfista para Jesus? Eu não conheço. Mas eles, o ritmo da música do louvor deles é ritmo de reggae. Skatista também. Skatista também é difícil. Entendeu? É claro que eu não quero que meu filho seja skatista. Não tem nada contra a skatista. Não tem nada mesmo. Agora, se o meu filho, pai, nós temos que ser skatista, nós temos que ganhar. Irmãos, olha só, o evangelho hoje, por aí, ele tem que ser, ele está sendo pregado, isso está sendo aceito com uma ação comunitária. Esse negócio de chegar, você quer aceitar Jesus, isso já acabou. Isso não funciona aqui no Brasil. Lá fora não. Lá fora, sabe como é que você tem que fazer para evangelizar? Você se forma como treinador de futebol, se forma como um assistente social, se forma como isso e viaja lá para fora. Começa a exercer esse trabalho e ali convivendo com as pessoas, ele vai vendo o seu procedimento para falar, você tem algo diferente, aí você fala de Cristo. O negócio tá mais sério para pregar, está evoluindo. Então o folheto é bom, mas vamos evoluir do folheto. Né? Tem folhetos horríveis também. Só a graça. Então o que acontece? Quando fala de Samaria, fala isso. Você não tem que ganhar, porque o cigano não pode se converter para Jesus. Irmão, presta atenção numa coisa. O apóstolo Paulo disse assim, olha, se eu me converti, qualquer pessoa se converte. Pode ver lá em 1 Timóteo, no capítulo 1. Em 1 Timóteo, capítulo 1, um dos motivos que Deus salvou o apóstolo Paulo, você vai ver lá em Atos, o Senhor dizendo que ele vai ser para mim um vaso muito importante, que vai ver como vale a pena sofrer pela minha palavra, pelo Evangelho. Você vai ver o apóstolo Paulo dizendo que ele já foi separado desde o ventre. Mas em Atos capítulo 1, ele fala que é para ficar para exemplo, que se ele se converteu, ele que foi o pior de todos os pecadores, qualquer pessoa se converte. Bota isso no seu coração. O seu marido, o seu filho, qualquer pessoa se converte. Qualquer pessoa se converte. Qualquer pessoa se converte. Nós temos que morrer acreditando nisso. Mesmo que muitas vezes nós estamos desesperados com aquilo que estamos passando. Mas nós temos que morrer acreditando nisso. Qualquer pessoa se converte. Qualquer pessoa se converte. Aí ele vai falar até os confins da terra. Vê, ó. Jerusalém, a cidade, Judéia, a nação, Samaria tinha uma outra cultura, ainda que era da mesma descendência. Aí também fala, até os confins da terra. Para os crentes, fala daqueles que a gente não conhece. E para a igreja, enviar missionários. Jesus falou que nós temos que fazer isso simultaneamente. Jesus mandou fazer isso simultaneamente. E sereis testemunha, tanto em Jerusalém. Está vendo? É simultâneo. Simultaneamente temos que fazer isso. Toda a igreja que sustenta missionário no campo é uma igreja avivada e abençoada. Toda a igreja que sustenta missionário no campo é uma igreja avivada e abençoada. Que sustenta missionário no campo. E se você também, além das ofertas que você dá para a igreja, você conheceu um missionário mesmo. Estou falando de barriga branca não. Falando missionário. O apóstolo Paulo falou de alguns que não querem trabalhar e se importam na igreja. Estou falando de missionário. Você mesmo chega e deposita na conta dele, deposita na vida dele, a oferta dele, você está sendo abençoado. Agora tem um monte de cara aí que não quer trabalhar. O apóstolo Paulo mandou olhar esses caras e botar para fora. Não deve nem comer. Quem não trabalha também não come. Foi esse entendimento
que a igreja primitiva cresceu de forma anormal no entendimento humano. A igreja cresceu. Então, para quem está anotando, eu vou botar aí. Bota aí. Em Atos capítulo 1, versículo 15, eram 120 irmãos lá no Senado. Em Atos capítulo 2, versículo 31, quase 3.000 almas se converteram. Em Atos capítulo 2, versículo 41, havia salvação todos os dias. Em Atos capítulo 4, versículo 4, quase 5.000 almas. Em Atos capítulo 5, versículo 14, a multidão crescia cada vez mais. Em Atos capítulo 5, versículo 28, diz que eles encheram Jerusalém da sua doutrina. Resumo: em aproximadamente 60 anos, os discípulos evangelizaram o mundo conhecido daquela época. O apóstolo Paulo vai dizer, tanto em Romanos capítulo 10, como em Colossenses capítulo 1, versículo 6 e o versículo 23, que o evangelho já tinha sido pregado em todo o mundo e toda a carne debaixo do sol já tinha ouvido falar de Cristo. Isso é o verdadeiro avivamento. O avivamento é isso. Avivamento é isso. Uma igreja avivada, ela ganha a alma para Cristo. O avivamento real é uma vida de santidade e de evangelização. Isso é o verdadeiro avivamento. Tem gente que pensa que avivamento é também, faz parte do pacote bom. Mas avivamento real é quando o nosso coração fica incomodado para não andar mais de acordo com o curso do mundo, e quando esse nosso mesmo coração também fica incomodado de ver essa geração toda indo para o inferno. Aí nós vamos, na medida do possível, na oportunidade que temos, falamos de Cristo. Fatores essenciais para a expansão da igreja. Então eu falei até agora dos textos que eu conheço. Tem outros que nos dão a ordem de pregar acerca de Cristo. Eu quero falar para vocês sobre fatores essenciais para a expansão do reino. 1. Fidelidade dos obreiros. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 31. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se do dispenseiro que cada um se ache fiel. O apóstolo Pedro fala essa mesma coisa em outras palavras na sua carta. Nós não somos o dono da dispensa, nós somos dispenseiros. Entendeu? Responsável pela dispensa. E que requer que cada um desse dispenseiro se ache fiel. Ou seja, dispensando o que Deus dá. Deus te deu, você dispensa. Dispensar não se jogar fora. Dispensar no sentido de dar para outros. Deixa eu ver se eu acho aqui o que o apóstolo Pedro fala a mesma coisa sobre isso. Que eu não tinha separado. Depois eu passo a vocês que está na carta de Pedro. Ele também fala a mesma coisa. Que nós devemos ser Vê em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Que cada um administre aos outros os dons como recebeu, como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. É para isso que Deus derrama o poder na igreja, para que nós possamos ser bons dispenseiros, para ganhar almas para Cristo. E que cada um tem que se achar fiel a isso. Fiel a isso. Porque senão, nós vamos se encaixar lá na parábola dos talentos. Entendeu? Que na verdade, esconder um talento para não se perder era também um modo de recurso que se usava naquela época. Mas ele mesmo disse, Senhor, você pelas suas palavras é condenado, porque você não me conhece, não sabe o que eu busco aonde eu não juntei. Deveria fazer o mesmo. Eu não sou daqueles que guardam o que tem, eu sou daqueles que distribuem o que tem. Já parou para imaginar se Jesus guardasse o que tem e não nos desse nada?
Por isso que o Senhor acha inadmissível que a gente não perdoe, porque Ele é perdoador, que a gente não evangelize, porque Ele evangelizou, que a gente não ame, porque Ele nos amou. Entendeu? Porque o próprio Jesus, Ele foi enviado por Deus, Ele agiu assim. Também é necessário que haja fidelidade na pregação. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Porque nós não somos como os muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Olha só, irmãos, deixa eu explicar para vocês aqui. Uma coisa doida, aqui, fica martelando aqui na minha cabeça. Quando alguém vai separar uma mensagem, estou falando isso para todos que pregam. Para todos que pregam. Na verdade, eu falo para todos, porque todos devem pregar. Nem todos são pregadores, mas todos devem falar da palavra de Deus. Quando vocês vão separar uma mensagem, em quem vocês pensam? E no que vocês pensam? No povo? Em si mesmo? Ou em Deus? Quando nós vamos separar uma mensagem, o que a gente faz? Senhor, eu quero uma palavra para tocar o coração do teu povo. Está errado? Não, mas é pouco. Olha só, irmãos. Quando nós formos separar uma mensagem para falar de Cristo, nós não temos que pensar no povo, nós temos que pensar em Deus. Nós temos que pensar em Deus. Vou dar um exemplo para vocês poderem entender. Olha só, nós estamos com uma situação difícil. Aí como é que a gente fala? Meu Deus, não aguento mais isso, esse negócio não muda, que coisa chata, que não sei o quê. Aí quando a gente vai orar, a gente ora do mesmo jeito. Meu Deus, essa coisa não muda. Não, a gente não ora assim, né? É isso que eu quero dizer para vocês. É isso que eu fico perguntando para quem prega a palavra de Deus. Se Jesus Cristo estivesse sentado aqui pessoalmente, você pregaria essa palavra que você está pregando? O André não está aqui na igreja. Aí eu chego e falo, o André é assim, pastor André, poxa, ele é nada disso, e não sei o quê. Será que eu tenho coragem de falar a mesma coisa do André se o André estivesse sentado aqui? Uma outra coisa que eu pergunto a vocês: se Jesus Cristo estivesse pregando, ele pregaria essa palavra que eu estou pregando? Então, antes de pensar no povo, em agradar o povo, pense em Deus, porque nós mesmos não sabemos o que queremos, mas Deus sabe o que nós queremos. E aí, com certeza, nós vamos falar para o povo aquilo que o povo precisa e vai ser edificado e alimentado. Por isso que o evangelho por aí está o evangelho de uma nota só, porque eles estão preocupados em falar a palavra que o povo gosta e fica só falando as mesmas coisas. Irmão, está horrível assistir programa evangélico hoje na televisão. É a mesma mensagem: Deus vai te abençoar, Deus vai te dar uma casa. Gente, ele não tem outro discurso, porque o povo quer ouvir isso e eles querem falar o que o povo quer ouvir. E o pior é que eles falam que foi Deus que deu. E o interessante é que eu acho que Deus não está mais pensando a palavra de Deus, porque está dando só uma coisa só. Eles mudam o tema, mas estão falando mais ou menos a mesma coisa. Só falam sobre a mesma coisa. O apóstolo Paulo, ele não era assim. O apóstolo Paulo, ele dizia: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falar a palavra de Cristo com sinceridade. Olha só o que ele fala: falando de Deus como se eu tivesse na presença de Deus. Eu duvido se o cara pensasse nisso, se ele pregava essa palavra barrela que ele está pregando por aí. Eu duvido se prega. Duvido se prega. Não prega não, cara. Imaginar que Jesus está sentado ali assim, sentadinho ali, olhando. Fala aí. O que é de mim? Que isso, irmão? Fala não. Sinceramente, não fala.
Então é necessário que haja em nós fidelidade na pregação. E a fidelidade, ela deve ser de acordo com a palavra de Deus. Eu digo que o apóstolo Paulo, ele pautava a vida dele e a sua palavra em algumas coisas. A vida dele, o apóstolo Paulo pautava em alguns textos que eu estava pensando em casa antes de ontem mesmo. Por isso eu nem separei. A vida dele, ele dizia assim, ó, sobre a vida dele: eu subjugo meu corpo à servidão, para que eu mesmo não venha a ser condenado por aquilo que eu prego. Ele também pautava a vida dele no sentido do seguinte: ele dizia, a graça de Deus em mim não foi vão, antes trabalhei mais do que outros todos. Uma outra coisa que ele pautava a vida dele é que ele também dizia, você consegue entender como ele pautava a vida dele. Ele dizia, ninguém me importune mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele também dizia, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, naquele que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa era o modo que ele pautava a vida dele. Agora, a mensagem dele, ele pautava nesse sentido. Ele dizia, e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a minha qual, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito. O apóstolo Paulo pautava a mensagem dele nisso. Ele não ia além do que estava escrito. E ele pautava a mensagem dele também nisso, de que ele falava de Deus, da palavra do Evangelho com sinceridade, como falando de Deus na presença de Deus. Isso é uma coisa para a gente refletir, para que nós possamos andar na nossa vida em geral, e nós falar de Deus aquilo que só Deus falaria, mesmo sendo destino da nossa própria vida. Nós, irmãos, muitas vezes temos a mania de fantasiar, ou seja, dar uma melhorada no nosso testemunho. Isso também não é bom. A verdade não precisa ser enxertada de mentira. A verdade, ela por si só tem poder de agir. Porque quem convence o homem do pecado do juízo é quem? É o Espírito. Então não precisa ajudar ele. É ele que faz. Ele só quer que eu pregue a palavra dele e eu confio plenamente que a palavra que eu vou dizer para vocês aqui essa noite, o Espírito Santo vai fazer ela frutificar no coração de vocês. Então eu não quero ajudar o Espírito. Eu só quero usar a palavra de Deus. Assim eu confio nela. Uma outra coisa que eu quero destacar é perseverança na oração. Vocês vão ver que em Jesus, em vários textos, como Lucas capítulo 6, Jesus, ele vai estar sempre no monte orando. Até quando ele foi escolher os seus discípulos, mesmo ele sendo Deus, ele subiu ao monte para que pudessem escolher qual seriam os 12 que estaria com ele de dia e de noite. Evangelismo pessoal é necessário, como lá em João capítulo 4, Jesus foi evangelizar a mulher samaritana. Vocês vão ver que a partir do versículo 1 está escrito assim, ó, e era necessário que Jesus passasse por Samaria. Essa necessidade de Jesus passar por Samaria não era uma necessidade geográfica, porque os judeus tinham outro caminho para chegar até Jerusalém, eles não passavam por Samaria. Essa necessidade de Jesus é a necessidade espiritual. Havia naquela cidade uma mulher que esperava pelo Cristo, então era necessário que ele passasse por lá. Aonde você sabe que é necessário que tenha uma pessoa que receba a palavra de Deus? Aonde você sabe que tem uma pessoa que está enferma e você não for lá ainda falar a palavra de cura e ministrar uma oração sobre a vida dela? É necessário que você passe lá. Mas não é o meu caminho, não é o seu caminho geográfico, mas é o seu caminho espiritual. Entendeu o mistério? E quando o discípulo falou para o Senhor, come, falou, uma comida eu tenho que você ainda conhece, para mim comer. É fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Mas também o evangelismo em grupo, porque Jesus enviou a missão dos 12 e a missão dos 70. Do evangelismo em grupo, eu dou uma sugestão e considero essa a melhor estratégia de evangelismo: ir de 12 em 2 nas casas. Não temos coragem, né? Mas foi o que Jesus mandou fazer.
vai de 2 em 2 nas casas. De 2 em 2 nas casas. De 2 em 2 nas casas. Através do evangelismo nas casas, os apóstolos faziam isso. Atos capítulo 5, versículo 42 vai dizer que eles perseveravam todo dia, no templo e nas casas, no templo e nas casas, no templo e nas casas. Na época dos apóstolos, na igreja primitiva, para quem está anotando e quer aumentar o conhecimento, a ceia do Senhor era todo domingo e o culto era todo dia. E eles não se reuniam para cultuar a Deus. Ih, irmão, que isso? Está falando besteira? Eles se reuniam para celebrar a Deus. Porque o culto era dado antes, quando nós tínhamos que oferecer sacrifício para poder ter direito a cultuar a Deus. Agora não. Eles se reúnem para celebrar a Deus, porque eles já têm uma vida de culto. Porque Deus procura aquele que o adore em espírito e em verdade. Porque agora nós adoramos a Deus em todos os lugares, em todos os dias, em todo o tempo. Então, certo a gente se reunir aqui, eu tenho que vir no domingo para cultuar a Deus, eu tenho que vir para cá para celebrar a sua semana de culto, e não para fazer um culto a Deus por causa da semana. Para quem quiser acrescentar, isso era a ideia da igreja primitiva. E eles também tinham tudo em comum. E eles não tinham falta de coisa nenhuma. E havia alegria e singeleza no coração daquele povo. E eles caíram na graça do povo, que o povo todo daquela época olhava para eles e dizia assim, eu quero ser igual aquele pessoal, porque eles ajudam um ao outro, eles são amigos uns dos outros, têm alegria no coração deles, eles têm paz de espírito, e nós vivemos uma treva total, e eles mesmos vinham por vir, e a palavra de Deus era pregada, e se convertiu assim rapidamente, porque era fácil assim. O negócio é que as pessoas não querem ser igual a nações. Porque ser evangélico hoje em dia é fazer parte do grupo mais dividido e mais controverso que existe na face da terra. Aí a pessoa olha pra gente, fala, eu ser isso aí? Ser crente é ser isso? Ser de Deus é ser isso? Aí eles não querem. Meu tempo acabou. Eu vou falar 2 coisinhas só para terminar. Nós também temos que produzir filhos espirituais. Mateus 4, 18, 19, eu falei isso no começo. E ter um espírito combativo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Não adianta nada você combater o bom combate e não guardar a sua fé, porque a sua fé, a sua salvação depende da sua fé, mas como nós já vimos aqui, a sua obra ela manifesta a sua fé. Manifestação de sinais e maravilhas, tinha muita coisa para falar sobre isso, disso na evangelização. Por quê? Porque a manifestação de sinais e maravilhas é o maior chamariz para o evangelho. Olha, raciocine comigo. Se você chegar para um muçulmano e disser que tem a igreja, ele vai dizer que tem o quê? A mesquita dourada. Se você disser que tem Jesus, ele vai dizer que tem quem? Maomé. Se você disser que tem a Bíblia, ele vai dizer que tem o quê? O Alcorão. Mas se você disser que aqui tem o poder de Deus, ele não pode dizer que tem isso lá. Que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele não pode dizer isso de Maomé. Então a manifestação dos sinais e poderes de maravilha, ela é sim a manifestação do reino de Deus na terra. É o Espírito Santo agindo. Foi uma promessa dada por Jesus e os seus discípulos se apoiaram nisso. Eu não vou entrar porque ia demorar muito para nós falarmos sobre isso. Eu vou terminar falando sobre a operação dos dons espirituais deixando os incrédulos. Para quem está anotando, eu não vou ler o texto porque não vai dar tempo. Quando os discípulos pregavam o evangelho e tinha sinais, prodígios e maravilhas, o que isso gerava nos incrédulos? Porque isso tinha efeito. Primeiro, os incrédulos ficaram maravilhados, pasmados e suspensos, surpresos com isso. Atos capítulo 2, versículo 5,
versículo 12, Atos capítulo 4, versículo 13 e Atos capítulo 5, versículo 24. Eles ficavam convencidos dos seus pecados. Por quê? Porque eles passavam a ver que realmente o reino de Deus chegou. Porque o reino de Deus veio com manifestações de sinais e prodígios e maravilha. E havia temor e respeito em todos eles. Quando você e eu, nós nos ficamos dispostos a falar da palavra de Deus, nós verdadeiramente estamos sendo representantes de Deus aqui na terra, representante de Cristo. Quem tem uma vida de santidade e quem fala de Cristo, com certeza é representante de Cristo. Representante de Cristo. Muitas vezes a gente fala assim: Senhor, me aviva, meu Pai, me enche do teu espírito. Dá quê? Por exemplo, quem aqui acredita no batismo com o Espírito Santo? Para que é batismo com o Espírito Santo? Será que é para eu sentir a presença de Deus? Para eu ficar arrepiado? Para eu falar em línguas? As línguas estranhas, ela só é uma evidência física e audível de que você foi revestida com o poder de Deus para realizar a obra de Deus. Esse é o objetivo do batismo com o Espírito Santo, que você possa realizar a obra de Deus poderosamente. Vocês vão ver que os discípulos estavam no cenáculo reunidos todos os dias em comunhão, orando, e eles não fizeram nada, porque estavam obedecendo à vontade de Jesus, naquele sentido, naquele contexto, até que no alto vocês sejam o quê? Batizados do Espírito Santo, foi isso? Até que vocês passem a falar línguas estranhas, foi isso? Não, até que no alto seja revestido de poder. E que poder é esse? Para que esse poder? Você vai ver logo depois. Porque no momento que ele é revestido de poder, há uma manifestação sobrenatural, e aquela manifestação foi literal, aquela línguas repartida como de fogo, aquele vento veemente. Todos começaram a falar em outras línguas. Os discípulos, vocês vão ver que lá está escrito que eles falaram em outras línguas. O termo original ali é glosa, que significa uma língua não terrena, mas cada um ouviu na sua própria língua. Aí já está o termo original, dialecto, que significa cada um ouviu na sua própria língua. Os discípulos, eles não falaram cada um numa língua diferente para que o povo possa ouvir. Isso seria impossível, porque se nós mesmos começarmos a falar cada uma coisa aqui no português, ninguém entende nada. O que aconteceu foi um fenômeno ao inverso da Torre de Babel, em que o Senhor embaralhou as línguas para espalhar os povos. Ele agora vai derramar um mover. As línguas são embaralhadas para unir os povos. Então eles falavam em línguas estranhas, glossa, e cada um ouvia, eles ouviam na sua própria língua. Era eles que ouviam na sua própria língua. E o interessante é que esse fenômeno é um milagre tão interessante, porque eles não ouviram na sua própria língua. Esse termo ouvir na sua própria língua, eles entendiam na sua própria língua, porque eles também viram e ouviram que eles estavam falando uma língua esquisita. Por quê? Porque ele fala assim, ó, esses homens estão embriagados. É interessante, né? Caiu o carro, já viu? A gente pentecostal, a gente brinca de ser ignorante às vezes. Porque eu já vi aí o mistério do Espírito. Já viu o cara para ficar embriagado e fica... Não, eu estou bêbado do Espírito. Porque lá em Atos capítulo 2 diz que ele estava embriagado. Primeiro, quem disse que ele estava embriagado foram os incrédulos, não foi o Espírito. Segundo, falaram que ele estava embriagado porque parecia bêbado falando. Já viu? Já conversou com bêbado?
o profeta achou que ela estava por quê? Como é que você vem para a casa de Deus cheia de mosto? Porque ele não estava entendendo. Ela fala, Senhor, eu não estou com mosto, estou com meu coração. Aí ela dá aquela palavra, e o profeta e o sumo sacerdote cheio de discernimento, né? Também, que no primeiro momento não teve, depois teve, vai dar uma palavra abençoadora para ela, e ela é abençoada. Esse negócio de que as pessoas ouviram que ele estava cheio de mosto, foi porque eles ouviram as línguas estranhas. Falo como homem. A língua estranha parece a Bíblia está falando? Parece ou não parece? Está na Bíblia, irmão. Quem não entende, ouve como se fosse bêbado falando. Cada um fala de um jeito, caramba, os caras tudo é bêbado. Aí o apóstolo Pedro fala, irmãos, não tem ninguém bêbado aqui, não. Não tem ninguém bêbado. Veja que o apóstolo Pedro tomou uma oportunidade para rasgar as escrituras. E o resultado disso foi que 3.000 almas se converteram. Então isso é a manifestação do poder de Deus. Para isso que nós somos revestidos de poder, para que nós sejamos testemunha, tanto em Jerusalém, como tanto na Judéia, Jerusalém, Samaria, até o confim da terra. Amém, irmãos? Por hoje é só. Da outra vez tem mais, se Deus quiser, será melhor. Tá?